Nunca pensei que um dia ouviria isso da boca do meu próprio filho. Se continuar me irritando desse jeito, vou acabar te mandando para um lugar de onde você não sai mais. Essas palavras não saem da minha cabeça. Ele não gritou. Não, fez escândalo. Disse isso olhando para mim, com frieza, segurando uma xícara de café, como se estivesse comentando a previsão do tempo. Foi ali que eu soube. Meu filho não era mais meu filho. Mas deixa eu voltar um pouco. Meu nome é Helena, tenho 71 anos. E durante muito tempo achei que tinha feito tudo certo. Fui casada com Marcelo por 38 anos. Ele faleceu em 2014. Foi duro. Mas eu continuei. Por mim. E principalmente por Rafael, nosso único filho. Rafael sempre foi um bom menino. Inteligente, respeitoso, estudioso. Quando adulto ficou um pouco mais seco, mais na dele. Mas eu entendia. A vida cobra da gente. E eu sempre fiz questão de não atrapalhar. Depois da morte do meu marido, a casa ficou grande demais. Rafael me convenceu a vender o apartamento antigo e comprar um sobrado menor. Ele passou a morar comigo. Disse que queria cuidar de mim, que seria mais seguro. Eu fiquei feliz. Uma parte de mim sentia que estava ganhando meu filho de volta. Mas eu estava enganada. As mudanças foram lentas. Primeiro, ele começou a se incomodar com pequenos hábitos meus. O volume da televisão, a maneira como eu organizava a cozinha. Me chamava de teimosa, esquecida, desatualizada. Mãe, você vive em outro mundo. Isso aqui não é mais 1990. Eu relevava. A gente envelhece e parece que tudo o que faz começa a incomodar os outros. Eu pensava, talvez ele só esteja estressado. Depois, começaram as ordens. Não mexe aqui. Não atende o telefone. Me espera para sair. Eu tentava argumentar, mas ele logo elevava o tom. Quando vi, já estava pedindo permissão para usar minha própria casa. Até que um dia ele chegou do trabalho diferente. Não era raiva, era desprezo. Me olhou e disse: você precisa começar a pensar no que vai ser de você daqui para frente. Perguntei o que ele queria dizer com isso. Ele se aproximou e disse baixo: eu não sou obrigado a cuidar de velha doente, entendeu? Aquelas palavras me cortaram como faca. Eu não estava doente, só tinha rugas, cabelos brancos, um pouco de cansaço nas pernas. Mas meu coração funcionava perfeitamente, até aquele momento. Comecei a ter medo de falar, medo de errar, medo de irritar. Eu não queria acreditar, mas era real. Eu estava vivendo com alguém que deixava claro, em cada gesto, que minha presença era um incômodo. E pior, era o meu filho. Rafael, que eu criei com tanto carinho, que eu embalei no colo, que eu alimentei, que eu defendi até de mim mesma quando o pai dele brigava. Eu ainda não sabia, mas aquela era só a primeira rachadura. O verdadeiro terremoto viria com ela, com a entrada de Patrícia. Antes de eu continuar, me conta uma coisa. Você já passou por alguma situação em que alguém da sua própria família te virou as costas? Deixa aqui nos comentários. Eu leio tudo. E se essa história está mexendo com você de alguma forma, curta o vídeo. Isso me ajuda a entender que vale a pena continuar compartilhando o que vivi. Se inscreve no canal também, porque o que ainda vou contar é muito mais pesado. A primeira vez que vi Patrícia foi em uma tarde quente de sábado. Eu estava na cozinha preparando o almoço e escutei o barulho da porta. Rafael entrou com ela com aquele sorriso de sempre. O tipo de sorriso que só aparece quando ele está tentando me convencer de algo. Patrícia entrou com passos largos. Ela era mais nova, clara demais para a idade de Rafael. Tinha o cabelo solto caindo em ondas sobre os ombros. O vestido que usava era justo,
curto demais para minha casa. Não era da minha conta, mas já fiquei com uma sensação estranha só de ver. Ela me cumprimentou, mas foi mais pelo peso da formalidade. Não era um cumprimento amigável, sabe? Era quase como se ela estivesse me avaliando, da cabeça aos pés, tentando encontrar algo em mim que fosse digno de ser notado. Rafael logo fez a apresentação. Mãe, essa é a Patrícia, a minha noiva. Eu quase caí para trás. Noiva, 3 meses. Era isso o tempo que eles estavam juntos. Nunca imaginei que ele fosse tão rápido em tomar decisões tão drásticas. Eu sorri. Sorrir era o que se fazia nessas horas. Mas dentro de mim, uma sensação estranha de desconforto crescia. Eu sabia que o que estava prestes a acontecer não era bom. Eu só não sabia ainda o quanto ia doer. Ela se instalou logo na sala. E Rafael, com aquele jeitinho dele, foi logo mostrando tudo. A casa, os quartos, a varanda. Quando Patrícia entrou na minha cozinha, senti um perfume tão forte que quase me fez tonta. Não era só perfume, era um cheiro sufocante que parecia invadir tudo ao meu redor. Eu fui amável. Perguntei se ela queria alguma coisa. Ofereci café. Ela recusou, mas me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Algo em seus olhos me dava calafrios. A conversa seguiu, mas eu percebia que Patrícia não olhava para mim como uma mãe. Era como se eu fosse uma estranha na casa dela, um obstáculo. Eu não sabia por quê, mas já sentia que ela estava ali com uma missão. E a missão dela, me parecia, era tirar o que era meu. Mas naquele momento, eu só queria acreditar que estava sendo paranoica. Era o que uma mãe faria, não é? Tentar dar o benefício da dúvida ao filho. Porém, logo percebi que Patrícia não estava ali para ser apenas mais uma esposa para Rafael. Ela estava ali para ser a dona de tudo. Eu não sei exatamente quando tudo começou a mudar. Talvez tenha sido na primeira vez que percebi que o Rafael não olhou para mim da mesma maneira. Ou talvez tenha sido quando ele começou a falar de mim como se eu fosse uma estranha. A verdade é que eu fui desaparecendo aos poucos. Não da casa fisicamente, mas de dentro dela, de dentro do coração dele. E foi aí que eu percebi que minha existência, para ele, já não tinha mais o mesmo valor. Patrícia parecia não entender o que era um lar. Ela começou a criticar tudo o que eu fazia. A maneira como organizava a despensa, o modo como dobrava as toalhas, até o jeito que eu fazia o café. Um dia, no início, ela me disse que minha receita de bolo estava ultrapassada. É melhor você deixar a cozinha para quem sabe fazer as coisas de verdade, mãe. Disse com aquele sorriso falso. Eu tentei ignorar, mas aquela palavra, mãe, caía sobre mim como uma pedra, com um peso que eu não conseguia ignorar. Eu sempre fui uma mulher forte. Me criei sozinha com meu marido. Levantei meu filho com amor e esforço. Nunca precisei de ninguém para fazer as coisas acontecerem. Mas não foi o que eu encontrei dentro daquela casa. Rafael começou a mudar, cada vez mais distante. Se antes, ele perguntava como eu estava. Agora ele mal me dava atenção. No começo eu achava que ele estava apenas preocupado com o trabalho, com a vida dele. Mas com o tempo, ele começou a responder com indiferença. Sempre apressado, sempre com um motivo para não conversar. Às vezes, ele mal me dava bom dia, como se minha presença fosse algo que ele fosse obrigado a tolerar. Eu tentei dar espaço, tentei me adaptar. O que mais me doía não era o distanciamento dele, mas a forma como Patrícia me tratava. Não demorou muito para ela começar a mexer nas minhas coisas. As coisas que eu e Marcelo compramos com tanto sacrifício. Era como se ela estivesse moldando tudo à sua maneira. Quando as coisas começaram a sumir, eu quis acreditar que estava imaginando, mas não estava. As cortinas que eu fiz questão de costurar à mão, um por um, para cada janela da casa, começaram a sumir. Fui perguntar a Rafael onde estavam.
Ele me olhou com aquele olhar impassível e disse que estavam velhas e que ele havia dado para a casa de um amigo. Eu tentei argumentar, mas ele me cortou. Mãe, para com isso. Isso tudo é coisa do passado. Não é mais necessário. Eu me senti como se o chão tivesse sumido debaixo de mim. Como se a única conexão que eu ainda tinha com o mundo tivesse sido arrancada. Não eram apenas cortinas. Era tudo o que restava de mim, de um tempo melhor, de quando tudo parecia certo. E não parou por aí. Meus móveis antigos, que eram os mesmos que eu e Marcelo compramos no início do casamento, começaram a desaparecer também. Eu ainda me lembro do dia em que a mesa de jantar, onde passávamos horas conversando, foi substituída por uma nova. Rafael disse que aquela mesa não combinava mais com o estilo da casa e foi embora, sem mais nem menos, como se fosse simples. Eu tentei protestar. Fui até o quarto de Rafael e perguntei o que estava acontecendo. Ele me olhou como se eu fosse uma criança. Mãe, você não entende. Precisamos atualizar a casa. Essa mesmice de antigamente não funciona mais. Antiguidade para ele era sinônimo de inútil. Era como se ele me visse como uma relíquia do passado, algo obsoleto. Não importava o quanto eu tentasse falar sobre os bons tempos, sobre os sacrifícios, sobre o que significava aquela mesa para mim. Ele simplesmente não queria ouvir. E foi aí que as ameaças começaram. Não eram ameaças explícitas, não. Não precisavam ser. Cada olhar dele, cada gesto que Patrícia fazia me dizia o suficiente. Um dia ele entrou no quarto e disse: Mãe, eu acho que você precisa começar a pensar no que vai ser de você. Não dá para continuar assim. Eu estou tentando ser paciente, mas eu não posso carregar você nas costas. Patrícia, que sempre estava por perto, olhou para mim com um sorriso frio, mas com um brilho de aprovação nos olhos. Eu sabia que ela estava por trás disso. Sabia que ela estava alimentando essas palavras, esses pensamentos dentro dele. Ele já não era mais o meu Rafael. Eu sabia disso. Ele continuou: Acho que você deveria começar a procurar um lugar para ficar. Se não se adaptar a essa casa, talvez seja a hora de você pensar em outro lugar. Essas palavras me cortaram. Eu já estava velha e não tinha para onde ir. Não queria que ele me visse como um peso. Eu só queria continuar a minha vida em paz, ao lado dele. Mas Patrícia, com aquele olhar insuportável, me fez sentir que estava sendo expulsada de minha própria casa, de minha própria vida. Eu nunca imaginei que um dia meu filho fosse me fazer sentir assim. Eu nunca imaginei que a pessoa em quem eu mais confiava fosse me afastar tão cruelmente. À medida que os dias passavam, a situação piorava. Eles começaram a mover as coisas sem me avisar, a mudar o que eu achava familiar. O lugar onde eu me sentia segura estava se transformando em um terreno desconhecido, onde eu já não tinha mais voz. Foi quando minha dignidade começou a se desintegrar. Você já se sentiu assim? Como se estivesse perdendo a única coisa que realmente importa na vida. Como se tudo o que você amou estivesse desaparecendo. Se você já passou por algo semelhante, deixe seu comentário. Eu preciso saber que não estou sozinha nessa. E se você está me acompanhando até aqui, deixe seu like. Vai me ajudar a continuar essa história. Se inscreve no canal porque ainda tem muito por vir. Eu sempre imaginei que violência era algo explícito. Algo que você sente na pele de imediato. Mas o que comecei a viver com Rafael e Patrícia foi muito mais sutil, cruel e devastador. Tudo começou com uma simples conversa, ou pelo menos parecia ser. Um dia depois do jantar, quando estávamos todos na sala, Rafael me pediu para falar em particular. Ele se afastou de Patrícia, que ficou observando tudo com aquele sorriso maquiado, e me chamou para o corredor. Mãe, você sabe que eu te amo, né? Naquele momento,
Achei que era só mais uma dessas conversas que filhos têm com mães. Eu sabia que ele estava mais distante, mas acreditava que ele ainda se importava comigo. Ele sempre tinha sido tão carinhoso, tão preocupado. Mas algo na forma como ele me olhou naquela noite, algo em sua voz, me fez desconfiar de que eu estava prestes a ouvir algo que mudaria tudo. Mas você tem que entender, mãe. Você está ficando difícil. Está ficando difícil lidar com você. Não me entenda mal, eu te amo. Mas você precisa parar de ser tão teimosa. Ele não usou a palavra velha, mas eu soube que era isso que ele queria dizer. Ele estava me tratando como se eu fosse um fardo, como se eu estivesse atrapalhando a vida dele. Eu tentei falar, mas as palavras não saíam. Algo dentro de mim gritava que não era só uma conversa, era uma cobrança. Era um pedido de desculpas disfarçado de acusação. Eu não quero que você se sinta mal, mas Patrícia está começando a ficar desconfortável com essa situação. Ela acha que você está, sei lá, começando a dar sinais de que está senil. Aquelas palavras caíram como um balde de água gelada. Eu não estava senil. Eu estava envelhecendo. E envelhecer não é crime. Eu não precisava ser tratada como se estivesse perdendo a sanidade. Mas ele me olhou de novo, como se eu estivesse começando a fazer parte de algo que ele já não queria mais. Então é isso? Você vai me mandar embora agora? Vou ter que viver num asilo porque sua noiva não me suporta? Eu perguntei, tentando esconder a dor na minha voz. Ele deu um passo atrás, olhou para o chão e suspirou. Não é isso, mãe. Mas Patrícia, ela tem razão. Às vezes você parece tão fora de sintonia com o que está acontecendo ao seu redor. E isso acaba nos deixando incomodados. Eu sentia como se estivesse sendo esmagada, como se estivesse desaparecendo de dentro da própria casa. Eu fui, aos poucos, deixando de existir para ele. As palavras que ele usou cortaram, mas foram as que ele não disse que mais me doeram. O silêncio de Rafael me dizia tudo. Naquele momento, eu soube que minha presença não significava mais nada para ele. Eu era uma estranha. Eu não importava mais. Mas o pior estava por vir. Nos dias seguintes, ele começou a ficar mais agressivo. Já não se importava em esconder a impaciência. Patrícia estava sempre por perto, sussurrando palavras que eu não ouvia, mas sentia. O clima na casa estava pesado, denso. Algo estava prestes a estourar. Foi na manhã seguinte, quando eu estava na cozinha, que a violência se tornou visível. Não foi uma agressão física direta, mas algo ainda mais doloroso. Eu estava preparando o café e Patrícia entrou na cozinha com um olhar de reprovação. Não é hora de café, não? Você sabe que já são quase 10 horas da manhã. Está todo mundo esperando você, mãe. Ela não me chamou de mãe. Era um tom ríspido, frio, como se fosse um comando. Eu não sabia o que fazer, não sabia como reagir. Como assim ela estava me mandando servir o café? Como se fosse minha obrigação. Eu nunca havia sentido isso antes. Eu estava só terminando-se o café. Vai dar tempo, Patrícia. Mas ela não aceitou. De repente, seu rosto se fechou e ela se aproximou com um tom de ameaça. Eu não te pedi opinião. Levanta essa bunda daí e faz logo o que é para fazer. Ou vou falar com o Rafael sobre o quanto você está ficando difícil de lidar. Eu congelei. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia como manipular Rafael contra mim. Não era só uma simples provocação. Era o começo da humilhação. Ela estava me rebaixando, fazendo com que eu me sentisse menor do que sou. Eu sabia que se eu falasse algo, Rafael ia intervir. Mas do jeito que ele estava, provavelmente seria para me acusar de estar exagerando. Ele já não me via como uma mãe. Eu já não era alguém que ele respeitava. Eu era só um problema para ele. E Patrícia, bem,
Patrícia sabia usar isso a seu favor. Então, naquele momento, eu cedi. Levantei-me lentamente e fui preparar o café. O que mais me cortou foi que, mesmo enquanto eu estava fazendo tudo aquilo, eu sabia que algo dentro de mim estava morrendo. Eu estava perdendo a minha identidade. Eu não era mais alguém que era tratada com respeito, mas uma serva, uma obrigação. E a violência psicológica de Rafael e Patrícia só piorou a partir daí. Mas o que eu não sabia era que o pior estava prestes a acontecer. Aquela casa, aquele lugar onde eu vivi toda a minha vida, agora estava se tornando um pesadelo do qual eu não sabia como escapar. Eu nunca pensei que um dia o meu próprio filho fosse me tirar do lugar onde eu passei toda a minha vida. Mas foi exatamente o que aconteceu. Não foi uma briga, não foi uma discussão. Foi uma decisão. Uma escolha que ele fez sozinho, como se eu fosse um simples obstáculo na vida dele. Foi um sábado à tarde quando tudo aconteceu. Eu estava na varanda tomando meu chá e olhando para o jardim, quando o Rafael apareceu na porta. Ele estava com a Patrícia e eu podia ver no seu rosto que algo estava prestes a acontecer. Algo que eu já sabia que não seria bom. Eles pareciam não perceber que eu já não era mais parte da família. Eles me tratavam como uma sombra, alguém que estava ali apenas para ocupar espaço. Rafael se aproximou com aquela expressão de sempre, indiferente, distante. Ele respirou fundo antes de falar, como se estivesse se preparando para dizer algo difícil. Mas a verdade é que eu já sabia o que vinha. Mãe, a gente precisa conversar. Eu tentei sorrir, mas foi uma tentativa inútil. Sorrir para ele estava se tornando cada vez mais difícil. Não era o sorriso de um filho que se importa, mas de alguém que tem uma missão a cumprir. Alguém que está tentando lidar com algo que não gosta. Sobre o que, filho? Você precisa sair do seu quarto. Eu congelei. O quarto onde eu dormi por quase 40 anos. O quarto onde meu filho cresceu. Onde meu marido morreu. Onde eu construí todas as minhas memórias. Como assim eu teria que sair? O quê? Você está dizendo, Rafael? Esse é o meu quarto. É o meu lugar. Ele não respondeu de imediato. Rafael olhou para Patrícia, que estava ao lado dele, com um sorriso vago no rosto. Ela não precisava dizer nada. O olhar dela já me dizia tudo. Ela estava satisfeita. Ela tinha vencido. Eu já sabia que não seria só sobre o quarto. Era sobre tudo. Ela estava tomando conta da minha vida, uma peça por vez. Rafael, finalmente, falou. A gente vai precisar do quarto. Patrícia, ela tem um estilo diferente. E ela quer que o ambiente seja mais moderno. Então, vamos ter que mudar algumas coisas por aqui. Moderno. Aquela palavra dita por ele soou como uma sentença de morte para tudo o que eu amava. O que era moderno para eles não tinha nada a ver com os meus lembranças. Não tinha nada a ver com o que eu e Marcelo compramos juntos. Rafael, você não pode fazer isso. Esse quarto é onde eu vivi com seu pai. Não pode ser assim. Mas ele não me escutou. Não tentou me entender. Ele simplesmente virou as costas e saiu do quarto. Patrícia o seguiu logo atrás, com aquele sorriso, como se estivesse se divertindo com a situação. Eu fiquei ali, imóvel, sentindo o peso daquelas palavras. Eu sabia o que estava acontecendo. O quarto que representava minha vida estava sendo apagado. Naquela noite, fui dormir no sofá. Eu não queria causar mais problemas, não queria discutir. Mas o que aconteceu no dia seguinte foi ainda pior. A Patrícia apareceu com algumas caixas. Começou a colocar as coisas que eu deixei no quarto. Livros antigos, fotos da família, tudo o que fazia parte da minha vida, em sacos de lixo. Eu observei em silêncio, sem saber o que dizer. Eu nunca imaginei que veria minha história sendo jogada fora assim, de maneira tão insensível.
O que você está fazendo com minhas coisas? Eu perguntei, tentando esconder a angústia na voz. Ela olhou para mim com um sorriso frio e respondeu: Você não vai mais precisar disso. Vamos modernizar tudo. Deixe para trás, Helena. O mundo está lá fora e você precisa aprender a desapegar. Desapegar. Ela usou a mesma palavra como se fosse um remédio, como se aquilo fosse uma solução para a minha dor. Mas eu sabia que não era. Não era apenas sobre coisas materiais. Era sobre a destruição do que eu fui, do que eu representava. Era sobre a morte da minha dignidade. Quando fui até o quarto de Rafael para perguntar o que estava acontecendo, ele me olhou como se eu fosse uma estranha. Mãe, você precisa começar a entender que a vida mudou. Esse não é mais seu lugar. Patrícia tem razão. Você precisa sair. Eu comecei a entender a gravidade do que estava acontecendo. Eu não estava mais em casa. Eu não estava mais em meu espaço. Tudo o que eu amava estava sendo tirado de mim, pedaço por pedaço, e ninguém se importava. Naquela noite, com as lágrimas nos olhos, eu não consegui dormir no sofá. Eu fui para a varanda. Não havia mais um lugar para mim dentro da casa. Não havia mais espaço. Eu me deitei no chão frio, com meus cachorros, que eram as únicas presenças que me faziam sentir que ainda existia algum tipo de amor ao meu redor. Eu estava sozinha. Mas naquele momento, uma parte de mim começou a se fortalecer. Eu sabia que, apesar de tudo, ainda havia algo dentro de mim que não iria se deixar apagar. A luta estava só começando. Eu estava perdendo tudo. E o pior de tudo era que não parecia haver nada que eu pudesse fazer para impedir. Cada dia que passava, eu ficava mais impotente, mais pequena, enquanto Patrícia e Rafael tomavam o controle da minha vida de uma forma que eu nunca imaginei que fosse possível. Eu não sabia o que fazer, nem por onde começar. Mas foi na noite em que decidi arriscar que tudo mudou. Eu já estava desesperada. Sentia que estava sendo empurrada para um canto, sem nenhuma chance de me defender. As coisas que me restavam, os poucos objetos pessoais que ainda estavam em meu poder, foram aos poucos sendo tiradas de mim, sem nenhum remorso. Até mesmo as minhas roupas foram trocadas por peças que Patrícia escolhia, como se eu fosse uma boneca, um ser que não tinha mais controle sobre sua própria vida. Naquela noite eu sabia que precisava agir. Algo dentro de mim me dizia que, se não fizesse algo agora, seria tarde demais. Eu não podia mais esperar que Rafael ou Patrícia me tratassem com algum tipo de respeito ou consideração. Eles estavam completamente perdidos no próprio jogo, e eu já não fazia parte dele. Eu estava na cozinha pensando no que fazer, quando vi Patrícia sair para o trabalho. Rafael, como de costume, tinha saído para se encontrar com amigos. Ou pelo menos foi o que me disse. Isso me deu a brecha. A oportunidade que eu estava esperando. Com as mãos trêmulas, peguei a chave da janela do meu quarto. Eu sabia que, a partir dali, a coisa iria ficar mais complicada. Não sabia o que ia encontrar, mas eu tinha que arriscar. Eu não podia mais viver naquela prisão, sem poder sequer pegar minhas próprias coisas sem a permissão deles. Subi pela janela do quarto, de uma forma lenta e cautelosa, como se estivesse cometendo um crime. Talvez, de certa forma, fosse isso. Um crime por tentar recuperar o que ainda era meu. O que era meu por direito. O que era meu, antes de todo esse pesadelo começar. A casa estava silenciosa. E eu me senti uma intrusa. A sensação de estar fazendo algo errado foi se intensificando à medida que eu entrava no quarto. Mas eu sabia que estava fazendo o que precisava ser feito. Eu precisava encontrar respostas. Eu precisava entender o que estava acontecendo e o que mais estava sendo tirado de mim, sem que eu soubesse. E foi então que eu encontrei. Não foi uma coisa simples. Foi algo que eu jamais imaginei que fosse ver.
No fundo de uma gaveta, escondido entre papéis e contas, estava um cartão de crédito. O nome não era de Rafael, era de Patrícia. Eu olhei para o cartão e o que ele significava me bateu como um soco no estômago. Ela estava usando o dinheiro de Rafael sem que ele soubesse. Eu não sabia quanto tempo aquilo estava acontecendo. Mas não era só isso. Ela estava fazendo compras absurdas, gastando em nome dele como se fosse uma dona de casa rica. E o que mais me assustou foi perceber que ela sabia disso. Sabia que Rafael estava alheio ao que acontecia. Sabia que ele estava sendo manipulado. Mas o que me fez tremer de verdade foi o que eu encontrei depois. Em uma pasta guardada atrás, de livros e mais livros, estava um envelope. E dentro dele estava uma foto de Rafael. Mas não era uma foto comum. Era uma foto de Rafael e Patrícia em um restaurante. E na mesma foto havia um homem. Um homem que, em um primeiro momento, não me parecia familiar. Eu olhei mais de perto. A imagem estava borrada, mas o homem tinha um sorriso de quem sabia exatamente o que estava acontecendo. A ficha caiu. Era André Luiz Ferreira, o marido de Patrícia. Ele estava casado com ela o tempo todo, enquanto ela manipulava meu filho, meu Rafael, com suas mentiras e joguinhos. Eles estavam vivendo um jogo de poder, e eu estava no meio dele, sem saber. Eu tinha que fazer algo. Mas o quê? Eu não sabia. O medo e a raiva estavam misturados dentro de mim. Mas algo mais estava surgindo. Uma força que eu não sabia que ainda tinha. Era uma força desesperada para não perder tudo. Para não perder meu filho. Para não perder minha dignidade. Eu sabia que precisava contar para Rafael. Eu precisava mostrar a ele a verdade. Mas será que ele acreditaria em mim? Será que ele ia entender o que estava acontecendo? Eu não sabia, mas eu não podia mais esperar. Com a foto e os papéis nas mãos, eu fui até a sala e me sentei. Não sabia quanto tempo havia se passado, mas a sensação de estar carregando o peso da verdade me fez sentir ainda mais sozinha. Sozinha em minha própria casa. Sozinha na vida. No fundo, eu sabia que não poderia mais voltar atrás. A batalha estava apenas começando. Não se esqueça de inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar de qual cidade está ouvindo essa história. Eu estava no ponto de ruptura. As descobertas que fiz nos últimos dias foram como uma avalanche, destruindo tudo o que eu acreditava. Tudo o que eu pensava que sabia sobre o meu filho e a mulher que ele escolheu para estar ao seu lado. A dor que eu sentia era insuportável. Mas havia algo mais forte dentro de mim. A necessidade de enfrentar a verdade. Eu tinha as provas agora. As evidências claras de que Patrícia não era apenas uma mulher manipuladora. Ela era uma mentirosa. Uma criminosa. E pior, estava destruindo a minha família de dentro para fora. Não era mais sobre ela e Rafael. Era sobre tudo o que ela havia feito. Sobre tudo o que ela estava tentando destruir. Naquele dia, eu sabia que não poderia mais esperar. Não podia mais ver meu filho se afundar em uma mentira tão cruel. Eu tinha que confrontá-lo, dizer a ele tudo o que eu havia descoberto. E mais do que isso, eu tinha que confrontar Patrícia, a mulher que estava jogando com a vida de todos nós, como se fosse um simples tabuleiro de xadrez. Rafael entrou em casa mais tarde, com o rosto sério, como se algo estivesse prestes a acontecer. Eu podia ver no olhar dele que ele já sabia que eu havia descoberto algo. Ele tentava esconder, mas seus olhos estavam vazios. Eu sabia que ele já não era o mesmo. Eu sabia que ele tinha se perdido. Quando ele entrou na sala, Patrícia estava logo atrás dele, com aquele sorriso falso no rosto. Eles estavam juntos, como sempre. Mas a tensão entre nós era palpável. Eu não ia esperar mais. Não ia mais me calar. Rafael! Eu comecei, minha voz tremendo, mas firme. Eu encontrei tudo. Eu sei de tudo.
Ele me olhou com aquele olhar vazio, como se eu fosse uma estranha. Não havia mais amor nos olhos dele. Não havia mais a criança que eu criei. Ele estava distante, perdido. Mas eu não ia mais me calar. "O que você está dizendo, mãe?" Ele perguntou, tentando manter a calma. Mas eu podia ver que ele estava nervoso. "Eu sei sobre o cartão de crédito de Patrícia, Rafael. Eu sei sobre as compras que ela fez em seu nome. E eu sei sobre André Luiz Ferreira, o marido dela." Eu joguei as fotos e os papéis na mesa. Aquele gesto foi como um grito silencioso. Eu estava expondo tudo. Patrícia não disse nada, mas o olhar dela dizia tudo. Ela sabia que a máscara estava prestes a cair e ela não estava preparada para isso. Ela tentou se aproximar de Rafael, colocar a mão no braço dele, como sempre fazia para manipulá-lo. Mas algo em meu olhar a fez hesitar. "Você não vai mais enganar meu filho, Patrícia." Eu continuei. "Eu vi a foto. Eu vi as provas. Você está casada com outro homem e ainda assim está manipulando o meu filho para que ele acredite que você o ama." Eu vi a raiva crescer nos olhos dela e naquele momento eu soube que ela não ia mais esconder seu verdadeiro rosto. Ela se aproximou de mim com um sorriso torto. "Você não entende, Helena. Eu sempre soube o que eu queria e Rafael sempre foi só um passo para o que eu realmente queria. Ele é um meio para um fim, nada mais. E você... Bem, você é só um estorvo. Eu te avisei, sabia? Eu posso fazer o seu filho virar as costas para você com um simples estalar de dedos." As palavras dela me cortaram como uma faca. Ela estava dizendo isso na minha cara, sem remorso, sem medo. Ela sabia que tinha Rafael em suas mãos, e a cada palavra ela se sentia mais poderosa. Mas eu não ia ceder. Eu não podia mais ceder. "Não importa o que você diga, Patrícia." Eu disse com raiva agora, sentindo a força voltar ao meu corpo. "Porque você já perdeu. Você não vai destruir minha família. E você não vai mais me manipular. Eu sou a mãe dele. E você, uma mentira. E vou lutar por ele até o último segundo, se for necessário." Rafael, que estava em silêncio até então, olhou para nós, mas não disse nada. Ele parecia em choque, como se estivesse tentando processar tudo o que estava acontecendo. Mas a verdade estava ali, bem na sua frente, e ele não podia mais ignorá-la. "Rafael, olha para mim." Eu implorei, quase gritando. "Olha o que ela fez. Olha como você foi manipulado. Você não vê?" Por um momento houve silêncio. Rafael olhou para Patrícia, que não parecia nem um pouco abalada. Mas depois, finalmente, ele olhou para mim. O olhar dele estava vazio, mas eu sabia que algo havia mudado. Ele não tinha mais a mesma certeza que antes. Ele sabia que algo estava errado. "Mãe, Rafael começou, sua voz tremendo. Mas antes que ele pudesse terminar, Patrícia se adiantou, interrompendo-o. "Você não precisa ouvir ela, Rafael. Ela está te manipulando agora. Não caia nessa." Mas era tarde demais. Rafael estava começando a ver. Ele olhou para mim, depois para ela. E o que se seguiu foi um silêncio pesado. O que ele faria agora? Ele finalmente enxergaria a verdade? Ou escolheria continuar sendo o peão de Patrícia? A tensão estava insuportável. E a resposta estava nas mãos de Rafael. Ele estava dividido. Mas o que aconteceria a seguir, ninguém sabia. Nem mesmo eu. Você já teve que tomar uma decisão difícil entre a pessoa que ama e a verdade? Já passou por uma situação em que teve que escolher entre o que é certo e o que é fácil? Deixe seu comentário. Curta se você está com a Helena nesse momento de confronto. E inscreva-se no canal para saber o que vai acontecer a seguir. Eu não posso mais olhar para trás. Já passei por tanto sofrimento
que talvez seja mais fácil falar de como me encontro hoje. Mas você precisa entender que a dor que eu vivi, a humilhação, a perda, tudo isso deixou marcas que não se apagam assim, da noite para o dia. Talvez eu nunca volte a ser a mesma pessoa que eu fui antes de tudo isso. O confronto final, aquele momento que eu temia, não foi o que eu imaginava. Não foi uma explosão de raiva, não foi uma briga violenta. Foi o que seguiu depois que mudou tudo. Depois de eu finalmente expor tudo o que Patrícia estava fazendo. Depois de eu confrontar meu filho. E de ele, enfim, ver a verdade que estava diante dele o tempo todo. Rafael não falou nada por um longo tempo. O silêncio entre nós foi denso, como se houvesse um abismo que se abriu entre nós. E, por mais que ele tentasse, não havia palavras que pudessem preencher aquele vazio. Patrícia, no entanto, não demorou para reagir. Ela tentou se aproximar dele, mas a expressão de Rafael, ao olhar para ela, já estava diferente. Ele não a via mais com os mesmos olhos. E isso, no fundo, me deu uma esperança. Uma esperança que me fez continuar acreditando que meu filho ainda poderia ser resgatado dessa teia de mentiras. Foi então que Rafael tomou uma decisão. Ele se virou para Patrícia e disse com uma frieza que eu nunca tinha visto antes: "Eu não quero mais você na minha vida. Eu vi o que você fez e eu não posso continuar ignorando as mentiras. Você usou meu amor, me manipularam o tempo todo. E eu estava cego." Patrícia, que antes estava confiante, agora parecia uma caricatura de si mesma. Ela tentou protestar, tentou justificar o injustificável, mas as palavras de Rafael a cortaram mais do que qualquer grito poderia. Ela saiu da casa, mas antes, ela me olhou com ódio. Foi a última vez que eu a vi. Depois daquele dia, a casa ficou estranha. O silêncio era pesado, mas eu sabia que algo havia mudado. Rafael estava em choque, mas ele não me afastou. Ele não me acusou. Ele me procurou. Nos dias que se seguiram, ele passou a me procurar mais. Tentou se redimir. Tentou entender onde errou. E eu o ouvi, com paciência. Não foi fácil. O que aconteceu entre nós, o que ele fez, não desapareceria da noite para o dia. Mas aos poucos ele foi reconstruindo a confiança. Eu vi o meu filho de volta, mas era um filho diferente, mais maduro, mais consciente. Mas o tempo, como sempre, trouxe cura. A dor da traição, da perda, de ver o filho que você criou sendo manipulado não desaparece de uma vez. Eu ainda não sei se vou esquecer tudo o que aconteceu. Não sei se vou esquecer a dor de ver o meu próprio filho sendo destruído por alguém em quem ele confiava. Hoje me encontro em uma situação diferente. Rafael e eu reconstruímos o que foi destruído, mas as cicatrizes ficaram. Elas são como lembretes de que a vida não é simples, de que o amor pode ser distorcido, manipulado, de que a nossa confiança, por mais que seja cega, pode ser quebrada em um instante. Hoje, com 71 anos, vivo em um lugar mais tranquilo. Minha casa, que já foi palco de tantas brigas, agora é apenas um refúgio. Rafael ainda vem me visitar. Ele me ajuda com as coisas da casa, tenta me fazer sorrir como nos velhos tempos. Mas a verdade é que ele está em um processo de recuperação. Também, ele ainda tenta se perdoar. E, de certa forma, eu também tento. Quando penso em Patrícia, não sinto raiva, mas uma tristeza profunda. Ela foi um lembrete de como a ambição e a manipulação podem destruir tudo. Ela, que deveria ser parte da minha família, se tornou a razão da minha dor. Mas eu aprendi a lidar com isso. Aprendi que, mesmo quando tudo parece perdido, há uma força interior que nos permite reconstruir. Para mim, para Rafael, para nossa relação. Agora vejo meu filho de forma diferente. Eu ainda o amo, mas não posso mais colocar minha fé cegamente nele. Ele, como eu, teve que aprender a diferença entre confiar e ser manipulado. Ele está fazendo o trabalho que precisa ser feito.
E aos poucos, a relação entre nós dois se fortalece novamente. O tempo, como dizem, cura, mas não apaga. Patrícia, por outro lado, desapareceu da minha vida. Não sei onde ela está agora, mas sei que não me importa. O que importa é que minha família, apesar de tudo, ainda existe. Não da forma que eu esperava, mas existe. A vida não vai mais me enganar. Eu sei quem sou e sei o valor de cada pedaço de paz que consegui recuperar. Eu sou Helena e, apesar de tudo, ainda sou mãe. Ainda sou alguém que luta pela verdade. Você já passou por algo que achou impossível de superar? Algo que parecia ser o fim, mas, de alguma forma, te fez mais forte? Deixe seu comentário. Eu adoraria saber a sua história. E se você acompanhou tudo até aqui, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Porque a vida é feita de recomeços e talvez este seja o nosso.